Muito boa tarde a todos, eu sou o Diego Santana, operador do canal no YouTube Conjuntura Política e Econômica. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e aperte os sinos para as notificações. Deixe o seu like, o seu parecer e vamos fortalecer as nossas plataformas digitais. Meus amigos e minhas amigas, é de cunho muito viável sempre lembrarmos a seguinte questão. Muitos falam que somos autossuficientes em petróleo e guerra não nos afeta. Mas em contrapartida, todos os produtos que estão vinculados à questão pertinente ao consumo global está atrelado ao mercado internacional. Querer subestimar a política global é querer andar na contramão da realidade e perder competitividade, o que é típico do pensamento soma zero da esquerda progressista. Esse tipo de pensamento obsoleto e desgastante está levando o país ao colapso fiscal. E além de tudo, eu digo para vocês que a cada dia que passa vai se perdendo as projeções, porque afinal iludir a classe mais pobre é tudo que eles sempre fizeram, mas isso não dá resultado. E não dá resultado à medida é que não se tem mais aonde tirar recursos para jogar na economia e, como consequência disso, acaba pagando pelas projeções, que é totalmente inviável, pertinente à realidade. Por que eu estou falando isso? Pelo fato de que o governo não consegue mascarar a economia por não esconder mais o déficit público, devido ao crescimento desenfreado da despesa que não é superavitária e que a cada dia se aumenta somente o tamanho do Estado, pois o aumento progressivo de impostos, conforme já falei aqui outras vezes, ele é totalmente vinculado ao seguinte: ele aumenta a arrecadação, claro, mas isso enquanto houver subsistência e amortecedor que consiga cobrir essa conta. Mas a retirada de divisas e de investimentos torna-se um grande colapso, visto que a arrecadação começa a cair e o déficit começa a crescer, porque não há incentivo de reposição econômica. E isso é que é o fator exponencial de uma crise econômica e de uma crise de confiança, aonde quem tem dinheiro não quer ajudar por correr risco de saber que seu investimento não terá retorno. É isso que você está vendo acontecer no Brasil. E essa perda de confiança, quem paga a conta não é só o especulador, conforme alguns da esquerda progressista tentam dizer, mas sim o trabalhador em geral. À medida em que você sofre as consequências do endividamento das famílias e restrição cada vez maior dos créditos, o que não expande empreendimentos, e com isso você perde possibilidade de financiar novas performances que podem ser estratégicas para vínculos empregatícios. E é por essa razão que a cada dia o governo perde mais força e capital político, visto que o Bolsa Família não é compatível para suprir essas predisposições pertinentes ao que é viável para que o país possa crescer de forma sustentável. Logo, meus amigos e minhas amigas, é preciso estar atento, mediante aos inenarráveis fatos que são totalmente contrários à realidade. O governo maquia números, dizendo que existe maior quantitativo de empregabilidade, mas na verdade apenas empresas que vendem para o governo é que estão crescendo. Mas a economia real, ela não cresce um centavo sequer. Obras do programa de aceleração do crescimento paradas, e na educação nem 10% dos investimentos prometidos são entregues. Isso tudo vocês precisam estar atentos, principalmente no que se refere à camuflagem popular, onde a tendência de queda
do governo é cada vez maior. E com isso, eu digo para vocês, muitos precatórios que foram pagos nesse governo, aonde foi o jargão culpado para que eles pudessem dizer que Paulo Guedes deixou um superávit artificial, foi vendido para bancos. Aí depois eles querem dizer que governos da direita que são no mercado financeiro. Mas na verdade, o mercado financeiro, ele não é totalmente aquela especulação que vocês tanto pregam, mas sim reativo ao seu modelo econômico fiscal. Porque a esquerda progressista, ela tem os seus pseudônimos e os seus aliados para quem eles abrem a guarda em prol do sacrifício de outrem. Esse é o modelo de socialismo gradual que leva à falência econômica da nação, em forma disfarçada de dizer que é briga por direitos dos trabalhadores, em ataque constante, dizendo que a burguesia é abjeta, que é o que eles sempre fazem em todas as suas discussões, cada vez mais defasadas e sem planos para o Brasil. Por essa razão, eis a questão. Muitos querem dizer que Lula vai ser tetra, mas não tem nenhum tipo de projeto que pode vir a dar resultados que somem para o crescimento de uma nação pelo seu período no poder. Porque Lula não está lutando pelo tetracampeonato, mas sim pelo hexa. Ou vocês querem desvincular Lula de Dilma? E dessa forma vocês não conseguem, porque afinal Lula já declarou que pode ser que ele não seja candidato. Isso é uma prova viva que ele deixou de ser o velho jargão de ser um líder da esquerda maior que seu próprio partido. Hoje ele é apenas a cara de seu partido que está se esvaindo e encolhendo-se nos velhos devaneios dos discursos ultrapassados e obsoletos, como o PDT estagnou-se na história dos CIEPs por meio da figura de Leonel de Moura Brizola, que foi candidato a vice de Lula em 1998. A esquerda progressista, ela não obtém diferentes vertentes, ela tem variações que são extremamente obsoletas, que vinculam apenas a uma divisão de interesse interpessoal que visa fragmentar os seus verdadeiros adversários, mas quando necessário se unem. E agora, aproveitando-se de que seu Fernando Henrique está com Alzheimer, o PSDB vai querer utilizar a doença do mesmo para dizer que o seu legado é as mil maravilhas e que ele trouxe a estabilidade? Ou falta pouco dizer que ele já não sabia o que estava fazendo mediante as eleições de 2022, quando declarou apoio a Lula? Acho que essa segunda tese não vai prevalecer em momento algum, à medida em que ele declarou em prol do que se chama de centralismo democrático, mesmo que haja uma divergência que não existe entre essas variantes da social-democracia com o trabalhismo, mas na realidade não passam de meros farsantes coincidentes, amigos de ditadura socialista e criadores do Foro de São Paulo. É por essa razão que hoje Flávio Nantes Bolsonaro obtém um disparate na pesquisa eleitoral e buscará a vitória em primeiro turno nas eleições desse ano, passando por cima de qualquer divergência pertinente a esse modelo nefasto e destruidor de aparelhamento do Estado brasileiro. Vamos buscar um Brasil independente e libertário mediante a esse modelo engessado e defasado de construir nação. Porque, na verdade, isso leva ao colapso da pátria e à perda irreparável de investimentos, que, como consequência, atinge a população mais pobre e a longo prazo não se terá um centavo sequer para pagar programas de transferência de renda. Então, não queira dizer que isso é conspiracionismo, pois isso é uma veracidade dos fatos. À medida em que todas essas questões que validam
o que nós estamos vivenciando estão cada vez mais nítidas e claras. Conjuntura Política e Econômica é o seu canal conservador. Um grande abraço e até a próxima.